Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé nessa noite. Que você possa sentir aqui nessa noite, por um breve momento, mas que seja um momento realmente de intensidade. Que o Senhor possa falar na sua vida, que o Senhor possa realmente ministrar as canções na sua vida, e que todos nós, em uma só voz, possamos adorá-lo, possamos nos prostrar a Ele, e toda a honra e toda a glória somente a Ele, amém? E vamos declarar somente a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre todo nome é o teu Jesus. Seja exaltado aqui. Vamos declarar que grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Pois só teu nome queremos, o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Sobre todo nome é o seu, Pai.
Que o Senhor possa ser exaltado aqui, Pai. O Senhor possa ser bendito. Que o Senhor possa, Pai, ser, Senhor Deus, o centro de tudo que for acontecer. Que em mais um mês, Pai, a Sua presença possa ser aquilo que nos guia, aquilo, Pai, que nos leva mais distantes, Pai, pois precisamos de Ti. Somente em Ti nós podemos alcançar coisas maiores, coisas melhores. Uma família unida, um trabalho bem executado, Pai. Uma vida, Senhor, segundo, Pai, o Seu altar é uma vida que vale a pena. E por isso, Pai, queremos nos prostrar e exaltar o Seu santo nome, pois somente a Ti iremos prestar louvor para todo sempre. Não importa onde nós vamos, o Senhor sempre está à frente de todas as coisas. Ele deve estar à frente de todas as coisas. Então que você possa declarar agora, com todo o seu coração, que não importa onde você está, não importa onde você passou, não importa o que você vive, a presença dEle que tem que ser a real nas nossas vidas. E por isso, que você declare isso com todo o seu coração, essa próxima canção. Que não importa onde você estiver, não importa se você estiver longe, no final você vai descobrir que a presença do Senhor é onde você deveria estar, é onde você nunca deveria ter saído, e é onde nós devemos permanecer até o fim. Amém? Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Eu vaguei. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Vou falar o que todos já conseguiram ver, mas eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho, fez de mim sua morada. E eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. O Senhor estava ali o tempo todo. E ficar feliz, pois eu percebi que eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, e é o bastante. Eu tenho você. Eu vaguei
importa onde nós vamos, Pai. Se eu estou na mais alta montanha, ou se eu me escondo, Deus, no mais profundo vale, ali a sua presença está, Senhor Deus. Onde podemos ir, Senhor, se somente o Senhor, Senhor, tem as palavras de glória, as palavras de vida eterna, as palavras que nos levam, Senhor Deus, a ser, Senhor Deus, plenamente felizes, Senhor Jesus. Esse mundo tem muitas coisas a nos oferecer, Pai, muitas coisas que nos dão prazer, mas nada se compara à sua presença, nada se compara ao seu amor, nada se compara, Pai, estarmos totalmente conectados contigo. Nada se compara. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fiz de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo, porque não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. O Senhor já estava ali do nosso lado, Pai, e ficar feliz. Não me abandonou todas as vezes que eu caí, e bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. E ficar feliz. Senhor, na tua presença, Pai, nós queremos te agradecer, porque não importa onde nós estejamos, não importa em quantos lugares nós buscarmos, nós jamais encontraremos aquilo que nós encontramos no Senhor. Nós queremos começar essa noite declarando que Tu és tudo. Tu és o Senhor das nossas vidas, Tu és o Deus da restauração, Tu és o Deus da cura. Todos os nossos dias são do Senhor, tudo que nós temos é Teu, ó Pai. A nossa adoração é para Ti, o nosso respirar é para Ti, é pelo Senhor que nós temos gastado a nossa vida, é para buscar mais de Ti que nós estamos aqui nesta noite. E não importa, ó Pai, o lugar que nós estejamos, mas nós queremos ser encontrados pela Tua presença, porque de fato a Tua palavra diz que nem altura ou profundidade, principados ou potestades, presente ou passado, pode nos afastar do Teu amor. E é nessa palavra que nós cremos, Senhor. Encontre o nosso coração nessa noite, traga restauração ao nosso ser, à nossa alma, a tudo aquilo que nós temos carência de Ti, Senhor. Há um vazio na nossa alma, há um vazio no nosso peito, que clama: Abba, Pai. Por isso, Abba, Pai, nos encontre nessa noite. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo. Invada este lugar com a Tua presença restauradora. E é em Teu nome que nós oramos. Amém. Você crê que o Deus de restauração está aqui nessa noite? Então aplauda o nome dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode se assentar, meu querido, minha querida. Que alegria ter você aqui nessa noite, em mais uma campanha 12 por 12, e mais um dia que nós nos reunimos para buscar o Senhor, em 12 dias, para 12 meses regados da presença de Deus. Que bom ter você aqui, é uma alegria também poder trazer uma palavra direto do coração do Senhor para o seu coração nesse dia. E a minha oração é para que o terreno do seu coração esteja preparado para receber aquilo que o Senhor deseja derramar sobre você hoje, amém? Hoje eu tenho a missão incumbida de trabalhar um pouco esse tema, clamor por restauração. E antes da gente começar e mergulhar um pouco no texto, mergulhar um pouco nesse tema,
eu preciso definir para você o que é a palavra restauração. Eu acho muito interessante que a palavra restauração tem uma diferença da palavra reforma. E para isso eu quero criar uma situação aqui para você entender o real sentido dessa palavra. Vamos supor que a partir de agora, você é uma pessoa extremamente apaixonada por carros antigos. Aquela paixão enlouquecedora. E você decidiu comprar um Fusca 1975, segundo o Auto Sport, é o modelo mais procurado de todos os Fuscas já fabricados. E você decidiu comprar um Fusca 1975 da cor vermelha. E você vai pegar esse Fusca e você vai entrar com ele num processo de reforma. Então você vai começar a ver o que pode ser mudado, que pode ser reformado nesse carro. E no Fusca 1975 você tem a possibilidade de reformar ele com o banco de Brasília, com o volante do Chevette e o retrovisor do Jetta. Que top esse carro, hein? Sensacional. Mas seria diferente se eu e você fôssemos restaurar esse Fusca. Diferente de um processo de reforma, o processo de restauração exige que eu e você vamos até os confins da terra, atrás de um retrovisor original, de um banco original e de um volante original. Porque a palavra restauração, ela diz respeito a trazer a originalidade das coisas de volta. Glória a Deus por isso. E eu particularmente gosto muito do mês de janeiro e de dezembro. Pessoas com o meu perfil Excel, que a gente fala, perfil de planejamento, gostam muito das datas de dezembro e janeiro. Por quê? Porque é um mês onde você pode olhar para trás, olhar para o ano que se passou, olhar para 2024 e elencar algumas coisas, sendo elas pontos positivos, coisas que deram muito certo, coisas que funcionaram, coisas que você fez com sucesso, com esplendor, e por outro lado, coisas totalmente negativas, que não funcionaram, você precisa tirar isso da sua vida urgentemente. Mas há uma terceira coisa, coisas que precisam de restauração. Às vezes você ainda não fez isso, mas enquanto eu estou falando, está vindo à sua mente coisas que em 2024 fugiram do objetivo principal. E a minha pergunta para você é: o que hoje na sua vida precisa de um processo de restauração? Que coisas hoje você elencaria? Talvez o ano de 2024 você teve uma crise ferrenha no seu casamento. E hoje você tem clamado, às vezes você tem vindo aqui dia após dia, depositado nessa caixa, motivos de restauração. Você tem clamado pela restauração do seu casamento, pela restauração do seu marido, pela restauração da sua empresa, pela restauração da sua área financeira. Quais são os motivos hoje que o seu coração clama por restauração? E eu tenho uma certeza para te falar: todos nós precisamos de restauração em alguma área das nossas vidas. Se você não pensou em nada ainda, você só não achou, mas minha oração é para que o Espírito Santo te mostre. Às vezes você está pensando assim: não tem problema no meu casamento, mas talvez a tua família está perdida, você tenha orado pela restauração do seu relacionamento com o seu filho. Talvez você vive uma crise de identidade todos os dias, uma vida sem propósito, e você precisa da restauração da identidade de Deus para a sua vida. Ou talvez o seu relacionamento com Deus foi péssimo e você precisa de uma restauração da sua intimidade com Deus. São tantos motivos, são tantos lugares, tantos ambientes do nosso coração que precisam e são alvos da restauração de Deus. Amém, queridos? Quantos aqui precisam da restauração de Deus nessa noite? Para a gente conversar um pouco sobre esse assunto, para entender um pouco mais sobre esse tema de restauração, existiam vários textos. Muita gente me perguntou se eu ia pregar sobre Neemias, talvez o maior restaurador que nós encontramos na Bíblia. Mas o texto que eu gostaria de compartilhar com você essa noite está em Salmo 126, um salmo conhecido por ser o salmo de restauração. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia, Salmo 126, do versículo 1 ao verso 6, tá bom? Você pode acompanhar no telão comigo também. Verso 1 diz assim: quando o Senhor
restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E de fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Esse salmo é um salmo muito interessante, para nós entendermos um pouco do que é a restauração de Deus na minha e na sua vida. E eu queria listar com você 3 coisas. Nosso tempo infelizmente é curto, mas eu queria listar com você 3 coisas, de muitas delas que poderiam ser listadas, de um processo de restauração. E a primeira delas, que eu aprendo com o texto do salmista, é que a restauração é surpreendente. Não sei se você sabe o que o salmista está querendo dizer aqui nesse primeiro verso, quando ele diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. De que momento o salmista está lembrando aqui? O povo viveu um tempo de cativeiro babilônico, um tempo de escravidão, um tempo de aprisionamento. Eu imagino que esse povo se viu perdendo muitas coisas, perdendo suas terras, perdendo seus bens, perdendo seus lares, suas famílias, perdendo a esperança, perdendo a liberdade. Um povo totalmente desesperançoso. E a minha pergunta para você é: será que hoje eu não estou falando com uma mulher que perdeu a esperança no seu casamento? Será que hoje eu não estou falando com um empresário que perdeu a esperança de uma luz no fim do túnel na sua empresa? Será que eu não estou falando com alguém que perdeu a esperança de encontrar a sua verdadeira identidade, um propósito de vida, uma vida que faça sentido? Será que você não tem vivido num tempo de cativeiro? Onde você perdeu a sua liberdade, onde você não enxerga a luz no fim do túnel, onde você se vê perdendo a sua família? É sobre esse tempo que o salmista relata. Porque chega um dia que a sorte de Sião é restaurada. Aleluia. É isso que o Senhor deseja fazer com você nessa noite, meu irmão. O Senhor deseja trazer restauração para o seu cativeiro, porque Deus é um Deus de restauração. E quando eu falo isso, eu falo com certeza, porque restauração faz parte da natureza de Deus. Como assim faz parte da natureza de Deus? O Deus que quer restaurar o seu casamento, a sua empresa, a vida do seu filho, a sua identidade, é o mesmo Deus que restaurou o relacionamento dele conosco. É o mesmo Deus que olhou para nós um dia e falou assim: vocês não precisam mais ter os sacerdotes e pessoas para intermediar o meu acesso com vocês, porque agora eu envio o meu filho, o véu se rasga e você tem acesso direto ao Pai. E a nossa intimidade com Deus foi restaurada. E esse mesmo Deus que restaurou a nossa intimidade com Ele, é o Deus que deseja trazer restauração sobre a sua vida. E assim como o salmista relata, eu não sei se você já teve a experiência de falar assim: nossa, dá um tapa na minha cara que eu acho que eu estou sonhando. Será que isso é verdade mesmo? É isso que o salmista está querendo dizer. É uma experiência tão incrível, eles estão repletos de alegria, eles são transbordantes, radiantes, que eles falam assim: nós ficamos como quem sonha quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Meu querido, às vezes o seu rosto está abatido hoje, mas eu creio que neste ano o Senhor vai trazer formosura para a sua face. Aleluia. Há um segundo ponto. Além de Deus nos surpreender no ano de 2025, e nós desfrutarmos de uma restauração surpreendente, essa restauração ela gera testemunho. Há um objetivo do Senhor ter desejo de restaurar o seu casamento, de restaurar a sua identidade, de restaurar quem você é. O salmista continua dizendo no verso 2, diz assim: então,
entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Queridos, há um objetivo em Deus trazer restauração para mim e para você. Deus derramar uma unção restauradora sobre nós. Às vezes hoje, você tem se deparado com pessoas no seu trabalho, com qual você compartilha a sua vida, que dizem assim: eu acho que teu filho já não tem mais jeito mesmo não. Acho que essa tua empresa aí, fecha, vende, não tem o que fazer. Acho que esse teu casamento aí, teu marido não vale nada, sua esposa não ajuda, acho que você tem que abrir mão mesmo. Mas quando nós experimentamos de um processo de restauração do Senhor, as nações são contaminadas, são cheias daquilo que o Senhor fez na sua vida. E eu creio que o Senhor quer trazer restauração para essa igreja, não apenas pelo prazer de restaurar. O Senhor não quer trazer restauração para o seu casamento, para a área financeira da sua vida, só pelo prazer de restaurar, porque Deus pode todas as coisas, Deus é soberano. Mas Deus quer trazer a restauração para você, para que a pessoa que trabalha com você seja impactada pelo que o Senhor faz na sua vida, por aquilo que você viveu. Então o nosso clamor por restauração tem que ser um clamor para impactar outras vidas também. E você precisa crer que a restauração que o Senhor quer começar hoje na sua vida, precisa transbordar na vida de alguém. Pessoas precisam saber do que Deus faz na sua casa, o que Deus faz na sua empresa, faz no seu secreto, faz na sua vida. Em nome de Jesus, eu creio em pessoas dessa cidade sendo tocadas pela restauração do Senhor que começa em você. Amém. Além disso, a terceira coisa que eu desejo, que eu aprendo com esse texto, eu gostaria de compartilhar com você, é que a restauração é um milagre. A restauração do Senhor sobre as nossas vidas é um milagre. Eu queria que você reparasse algo muito interessante, que até agora todos os versos que nós lemos, diz assim: quando o Senhor trouxe, conjugado no passado, ou o Senhor fez grandes coisas, passado. Até o verso 3, o salmista conjuga todos os verbos no passado. Mas quando chega no verso 4, há um problema aqui. Porque esse verbo restaura, Senhor, está no presente. Queridos, eu sinto te afirmar uma coisa: que as vitórias passadas, sair do cativeiro, não garante a alegria agora. É por isso que nós precisamos de restauração do Senhor todos os dias. E isso é muito interessante, porque o salmista até agora estava em gratidão. E agora ele clama por socorro. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Mas eu gostaria de te explicar o porquê que a restauração é um milagre. Não sei se você já ouviu falar do Negueb. Negueb é um deserto que ocupa 60% do território de Israel. E o Negueb vive um milagre todos os anos. Esse deserto, ele vivencia 11 meses de sequidão pura, por 1 mês de águas torrenciais. De repente, as chuvas vêm, as águas começam a se acumular nas montanhas e escorrer pelos vales, e aquele lugar é tomado por águas. E pode ser que eu esteja falando com você hoje, que vive uma sequidão espiritual. Pode ser que eu esteja falando com você hoje, que vive uma sequidão em alguma área da sua vida. E quando nós clamamos ao Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, é como se nós estivéssemos dizendo como salmista: Senhor, traz esperança para a minha vida de novo, faz essa área da minha vida prosperar novamente. Eu não vejo mais saída, o tempo é de sequidão, os campos estão áridos, mas Senhor, restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. Queridos, eu creio que um tempo de sequidão não é um tempo de murmuração. O salmista poderia muito bem lidar com esse tempo de sequidão, esse tempo de crise, e ficar murmurando: Deus, por que o Senhor não manda chuva? Deus, por que o Senhor está fazendo a gente sofrer de novo?
já não basta o cativeiro, já não basta um tempo de prisão. Mas a posição do salmista é totalmente diferente. Ao invés de murmurar, o salmista toma posição de clamor. Esse verso nada mais é do que um clamor. E é sobre isso que nós temos falado. São 12 dias de clamor. Então, meu querido, se a sua vida, se alguma área do seu coração tem passado por uma sequidão, eu convido você a se unir a mim hoje nesse clamor. Restaura-nos, Senhor. Restaura-nos a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. E eu creio que o Senhor tem águas vivas para derramar sobre você nessa noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida que em 2025 você vai viver níveis mais profundos da presença de Deus. Você vai experimentar coisas novas, águas novas de Deus. Porque a chuva vai chegar, irmão. A sequidão não é eterna. Nós vivemos de milagre, assim como o Neguebe, que durante 11 meses desfruta e experimenta de uma seca. Mas em um mês a chuva chega e de repente o Senhor faz. É isso que eu desejo para você, que você viva um milagre de Deus para a sua vida. Eu quero partir para a conclusão, mas seria muito tranquilo e fácil desfrutar de uma restauração que é surpreendente, uma restauração que gera testemunho, e uma restauração milagrosa de Deus. É muito fácil, você veio aqui para receber isso, eu creio, no nome de Jesus, assim como eu. Mas eu preciso te falar mais uma coisa que o Senhor colocou no meu coração. Para isso, quero usar o texto de 1 Reis 18. Talvez você já conheça essa história, esse é um texto muito usado, muitas pessoas pregam esse texto. Eu não sei se você sabe o que acontece em 1 Reis 18, mas eu quero te contar um pouquinho, brevemente, porque o Bruno já subiu aqui. 1 Reis 18 conta a história de Elias no Monte Carmelo, e eles estão em um embate com os profetas de Baal, para saber quem é o Deus verdadeiro, Baal ou o Deus de Israel. Então Elias entra numa disputa contra 450 profetas de Baal. Eles montam, a missão deles é montar um holocausto, com um novilho, lenha, e nós precisamos clamar essa manifestação. E os profetas de Baal começam então, ó Baal, responde-nos, ó Baal, responde-nos, Baal, responde-nos. E nada acontece. Mas então chega a vez de Elias. E a primeira coisa que Elias faz está no verso 30. Eu queria que você lesse comigo. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Então Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Eu quero perguntar para você, não sei como foi o seu 2024, não sei como você chegou aqui hoje, mas como está o altar de Deus no seu coração? Não sei se você sabe, mas vou contar para você, um dos motivos de Deus criar os seres humanos é para que nós sejamos adoradores. Se alguém um dia te perguntar o seu propósito, você não souber o que responder, você fala assim: eu sou um adorador, meu propósito é adorar o Senhor, eu fui chamado para adorar o Senhor. Amém? Amém. E o seu coração é a estrutura que Deus colocou dentro de você, para ser a estrutura da adoração. E olhando para o ano de 2024, como está o altar de Deus dentro do seu coração? Sabe, queridos, às vezes nós oramos e clamamos por uma restauração de Deus em várias áreas da nossa vida, mas nós esquecemos que o nosso altar do Senhor está em ruínas. E às vezes você viveu um ano em que a idolatria reinou o altar do seu coração, em que a busca pelo dinheiro, a ganância, tomou o altar do seu coração. Mas também pode ser que a preguiça ocupou o altar do seu coração no ano de 2024.
Pode ser que o adultério tenha ocupado o altar do seu coração. Pode ser que a pornografia tenha ocupado o altar do seu coração. Pode ser que o álcool tenha ocupado o altar do seu coração. Quantas coisas nós temos colocados no lugar de Deus, no altar que era para ser para Ele. E sabe o que Elias faz? Elias reconstrói esse altar. Eu quero dizer para você uma coisa. Você quer viver uma restauração surpreendente, que gera testemunhos, que é milagrosa? Restaura o altar do Senhor no seu coração. É muito fácil, queridos, nós esperarmos algo de Deus quando nós não nos entregamos para Ele. É muito fácil nós queremos viver uma restauração surpreendente, que gera testemunhos e milagrosa, sem que nós venhamos entregar nada para o Senhor. E eu quero concluir com uma frase que Deus me deu de presente hoje à tarde, que diz assim: há um clamor no nosso coração pela restauração do Senhor, mas há no coração de Deus um clamor pela restauração do altar do nosso coração. Enquanto, queridos, nós clamamos por áreas pequenas da nossa vida, Deus olha para mim e para você hoje e diz assim: o seu altar está em ruínas. Quantas coisas nós esperamos de Deus, sendo que o lugar que Ele deveria ocupar, Ele não tem ocupado na sua vida. Sabe o que acontece lá com Elias? Depois que ele restaura o altar, no verso 38, Deus manda fogo do céu, e o fogo consome o holocausto, consome o novilho, consome a lenha, consome a pedra, queima o chão e ainda seca a água que Ele tinha mandado molhar o holocausto. E depois todo mundo cai de joelho no chão e fala assim: o Senhor é Deus. Você quer experimentar do poder de Deus no seu casamento? Você quer experimentar do poder de Deus na vida do seu filho? Você quer experimentar do poder de Deus dentro da sua empresa? Você quer experimentar do poder de Deus no seu ordinário, lá no seu café da manhã, dentro da sua casa, no seu devocional? Querido, só tem uma coisa para se fazer: restaure o altar do Senhor. E o Senhor manda eu te dizer que ainda é tempo. Ainda dá tempo de restaurar o altar e de viver a manifestação poderosa do Senhor na sua vida. Mas uma coisa também preciso te dizer antes de encerrar: o Senhor não divide altar. O altar do seu coração é um só. Você decide quem se assenta neste lugar. Você decide quem governa os teus dias. É muito fácil a gente cantar: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E aí você não está fazendo nada. Você está cantando da boca para fora. O Senhor te convida essa noite a restaurar os altares. E aí sabe o que vai acontecer, querido? O seu casamento que você não via mais esperança, Deus vai agir poderosamente lá. A tua empresa que você não se via mais, sem saída, não havia mais esperança, o Senhor vai agir poderosamente naquele lugar. Sabe o seu filho? Sabe o relacionamento que você tem com ele, que você já não tem mais esperança? O Senhor vai vir com restauração. Sabe a sua identidade, o seu propósito, aquilo que você mais clama para o Senhor, que é o vazio que existe dentro de você? Restaura esse altar aí, querido. Deixa Deus te mostrar, deixa Deus trazer sentido para a sua vida através da restauração que só o Senhor pode trazer para você. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero fazer algo aqui, não sei nem se eu poderia. Peço licença ao pastor Rodrigo, pastor Valdemar, mas eu te convido agora junto comigo, você que pode, você que consegue, você que tem condições de fazer isso. Só tem um jeito de restaurar os altares, e é em quebrantamento, queridos. Só tem um jeito de destronar quem está no trono errado, é em quebrantamento. Então eu queria que você fizesse uma oração sincera para o Senhor agora. Deus, a idolatria tem ocupado o altar do meu coração.
Deus, a pornografia tem ocupado o altar do meu coração. Deus, a crise de identidade tem ocupado o meu coração. A depressão. Eu queria que você ajoelhasse junto comigo e fizesse uma oração sincera. Senhor, restaura o altar do meu coração. Se você pode, se você tem condições, eu convido você a se ajoelhar. Faça uma oração sincera para o Senhor agora. Exponha o mais profundo do seu coração. Deus, o meu altar está em ruínas. Deus, 2024 foi um ano que eu te esqueci. Foi um ano de negligência. Deus, 2024 o medo tomou conta do altar do meu coração. Ah, Deus, tem tantas coisas que eu tenho colocado no altar do meu coração que não são o Senhor. Faça essa oração agora, querido. Do seu jeito. O Senhor quer restaurar o altar do seu coração. Ou às vezes a sua oração é assim: Deus, eu preciso de uma restauração surpreendente. Eu preciso de uma restauração que gera testemunhos. Eu preciso de uma restauração milagrosa. Faz em mim, Senhor. Restaura-nos, Senhor, como as águas no Neguebe. Derrama, ó Pai, nessa noite do teu rio torrencial, das tuas águas abundantes sobre a vida dessa igreja, sobre a vida do teu povo que clama por esperança. Mas antes, Senhor, de experimentarmos da manifestação gloriosa do teu poder, ajuda-nos a restaurarmos o altar de adoração do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, restaura os altares, ó Pai. Restaura os altares, em nome de Jesus. Você que já fez essa oração, você pode se colocar de pé. Enquanto nós cantarmos essa canção, você pode vir aqui à frente, trazer o seu pedido de oração, e logo após nós teremos um tempo de intercessão. Mas saia daqui, querido, sabendo que há um clamor no coração de Deus pela restauração do altar que existe no seu coração. Não negocie isso. Se você deseja ter um 2025 surpreendente, um 2025 diferente, ainda é tempo. Ainda dá tempo de restaurar o altar do seu coração. Enquanto nós cantarmos, você pode vir aqui. Deus me chamou pra tudo abandonar. Me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, em tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre estará. Deus me chamou pra tudo abandonar.
me convidou pra nele confiar. Minha vida é oferta em teu altar. Espírito do vivo Deus, em tudo satisfaz, tudo satisfaz. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estará. O meu ser te deseja, Sim, Senhor. todo o céu te adora. Desejamos, Senhor. Declare, queridos. Pude ver que tu és bom, sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, toda a terra te adora. Provei e pudes ver que tu és bom. Teu trono é eterno. Teu trono é eterno, Senhor. E pra sempre cantarei. Sim, Senhor. Que tu és bom. O tempo todo o Senhor é bom. Vamos declarar juntos. Estou aqui. Quero chamar aqui o Ministério de Intercessão, por favor. Os pastores aqui junto comigo. Vem cá, Vivi, também, por favor, querido. Pastor Valdemar. Nós cremos que o Senhor deseja restaurar altares do coração. E nós vamos continuar intensificando esse tempo de oração por isso. Pede para a Anne, Liz, vem aqui, por favor, filha. Vai orar conosco, em nome de Jesus. Nós vamos clamar ao Senhor. Ele está aqui e deseja restaurar em nome de Jesus. Eu vou pedir para você orar com convicção que Cristo está aqui. Ore com essa certeza agora. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por cada um que está aqui. Senhor, obrigada por cada necessidade que foi colocada diante do Senhor. O Senhor é suficiente, Tu és o único, poderoso, para fazer tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, conforme a Tua vontade. Ah, Jesus, é um lugar seguro, estar quebrado aos Teus pés, estar quebrado nas Tuas mãos. Ah, Jesus, eu peço para que o Senhor, que tem poder, que é suficiente, faça, Pai, conforme a Tua vontade. Senhor, transforma o vaso quebrado
com um barro velho em um vaso novo, um vaso moldado e conforme a tua vontade. Senhor, eu peço para que o Senhor restaure relacionamento, conexões. Jesus, para que o Senhor venha e faça o que nós, com mãos humanas, não somos capazes. Jesus, para onde iremos nós? Só o Senhor pode todas as coisas. Senhor, de onde virá o nosso socorro, se não de Ti? Pai, colocamos diante do Senhor cada pedido, cada necessidade. Senhor, cada medo, cada ansiedade, cada coisa, Senhor, que consideramos impossível, um problema, uma dificuldade. Pai, colocamos diante de Ti, Pai, porque o Senhor é capaz de fazer tudo o que nós não somos. Somos dependentes de Ti, dependentes do Senhor, e é por isso que apresentamos diante do Senhor cada pedido, cada súplica, cada clamor. Pai, para que não seja feita a nossa vontade, mas a Sua. Em nome de Jesus eu oro e eu peço, porque só o Teu nome tem poder. Amém. Glória a Deus. Vi, cabra bom. Obrigado por se deixar ser usado pelo Senhor. É a palavra que precisamos ouvir para essa noite. Eu precisava. E eu sei que todos vocês. Mas não acabou por aí. Amanhã tem mais. E se você pode, esteja aqui conosco. Continue firme e permaneça firme, que amanhã eu creio que o Senhor tem uma palavra reveladora ao nosso coração mais uma vez. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por essa noite. Pai, que o Senhor possa mesmo, Senhor, nos impulsionar para o ano de restauração. Assim como já foi ministrado e orado, Senhor, que esta semente, Pai, que caiu no nosso coração hoje, pela Tua palavra, Senhor Deus, que ela frutifique, ó Deus, nestes dias, ainda hoje, quem sabe amanhã, ainda nessa semana, ó Deus, com uma restauração plena e verdadeira, Senhor, altares sendo restaurados, famílias sendo restauradas, Senhor, promessas sendo restauradas, chamados sendo restaurados, ministérios sendo restaurados, Senhor, relacionamentos sendo restaurados. Pai, mas que possamos ver isso acontecer no decorrer dos dias, ó Deus, e testemunhar que o Deus da restauração é real, vivo e verdadeiro e está agindo em nosso meio, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, Senhor, em segurança, e que amanhã estejamos aqui em fé e esperança, buscando a Tua face, em nome de Jesus. Amém. Louve ao Senhor mais uma vez com suas palmas, e nós nos aguardamos amanhã com alegria, queridos. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou Teu e Tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou Teu e Tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre está, para sempre